eu tô aqui hoje pra falar pra vocês as opiniões impopulares mais absurdas que eu já vi. Eu vou estar discutindo aqui com vocês, eu peguei algumas opiniões populares randômicas aqui sobre animes. E tudo que eu vou fazer aqui hoje é da minha opinião. Por quê? Porque eu sou preguiçoso, claramente fofoqueiro. Ok, eu vou começar então com esse tweet do... eu não vou ler o nome de ninguém. Sobre Naruto. Itachi é o melhor personagem de Naruto e o anime seria bem pior sem ele. E esse aqui é um ponto interessante. Naruto tem muitos pontos interessantes, muitos pontos bons, personagens interessantes e principalmente tem muitos momentos bons. Mas não dá pra negar que o Itachi tá sim entre os melhores personagens de Naruto. Eu não vejo ele como um dos meus favoritos, por mais que eu goste bastante do personagem, não entra no meu top 3. Mas ele com certeza tem uma história muito boa e não só isso, ele tem jutsus interessantes, ele é um personagem interessante, o design dele é muito bom, quem não lembra dele aparecendo no clássico, pô, é sensacional. E sim, eu concordo com essa opinião, porque sem ele a gente não teria o desenvolvimento de personagem do Sasuke. Eu não vou mentir pra vocês, eu vejo muita gente falando que eu odeio o Sasuke da metade do Shippuden pra frente, e eu tenho as minhas ressalvas, eu não acho o Sasuke um personagem horrível, e eu na verdade tenho uma opinião bem formada, que um dia talvez eu faça um vídeo sobre, mas na minha opinião sim, isso tá certo. Sem o Itachi, a obra poderia sofrer uns ajustes muito pesados. Sem o Itachi, o massacre dos Uchiha ia ficar na mão de quem? Do Shisui? Então, o Itachi é sim necessário. Sem contar que a cena, o Edo Tensei, a luta contra o Kabuto, que as pessoas falam que foi puro roteiro, né? Pessoas que não prestam atenção no anime falam que é puro roteiro. Mas, com certeza, essa é a opinião que eu não tenho muito como argumentar. Eu não acho que Naruto seria o pior anime do mundo sem o Itachi, mas que teria uma queda muito grande sim, porque o plot twist dele, quem viveu na época sabe que aquilo realmente pegou a gente de surpresa. O próximo é sobre Hunter x Hunter, que é que o arco das quimeras, né, das formigas quimeras, é melhor do que o arco de Yorkshin. O Yorkmill, né? E eu vou falar pra vocês, eu não consigo responder isso, porque eu acho os dois arcos iguais, assim, em questão de qualidade. Eu não vou mentir pra vocês que quando eu assisti Hunter x Hunter com um tempo atrás, então eu já não lembro tão bem. Mas mentiras não são ditas aqui nesse canal e o arco de Yorkshin e o arco das formigas quimeras é muito bem desenvolvido. A gente tem personagens muito bons aparecendo, né? No arco das formigas quimeras a gente tem o Kaito, que é mais desenvolvido. E, meu Deus, que personagem bom. A gente tem também a introdução desse negócio dos Hunters ser algo mais generalizado. Então, o Kaito, por exemplo, ele não é um Hunter assassino nem nada do tipo, ele é um Hunter, mas ele se tornou Hunter justamente para poder estudar melhor, por ter mais acesso às coisas, por ser um Hunter. Então isso é uma coisa mais interessante também, a gente vê como que funciona o mundo de Hunter x Hunter. E tem outra coisa que eu gosto bastante nesse arco, que é o Netero. O paralelo entre o Netero e o Gon, em que o Netero começa como um monstro e ele é uma aberração porque ele mata qualquer coisa que vê pela frente, enquanto o Gon começa o arco como garoto, infelizmente perdeu uma pessoa muito próxima dele, que seria a figura paterna para ele, de certa forma. A gente vê que o Gon cria sim uma afeição muito grande pelo Kaito, e no final isso troca. A gente vê o Meruem virando uma figura mais humana, de certa forma, enquanto o Gon vira uma figura mais monstruosa. Ele perde os sentimentos, ele perde completamente a cabeça e espanca a Neferpitou. Mas o arco de Yorkshin, ele tem dois dos meus momentos favoritos. O primeiro, que é o Requiem, o momento que o Crulo bota as mãos pra cima e a trupe fantasma faz a festa. Esse momento pra mim é espetacular. E também a batalha da Curapaika. Eu não vou falar o nome da forma aqui porque eu não quero que o YouTube me censure. Mas eu sei que é clichê. Mas, assim, convenhamos que levar uma pava pra uma luta é sensacional, né? Então esse aqui eu não sei responder. Pra mim os dois são o mesmo nível, muito bom. Agora, tem uma aqui que eu vou pular, mas, traduzindo de novo, as pessoas que assistem anime precisam se distanciar um pouco do gênero do shonen e ir mais para outros novos gêneros. E eu discordo de certa forma. Eu acho muito bom quando as pessoas tentam outros gêneros. Se você sair um pouco do shonen, você vê como que o mundo de animes tem algo muito mais profundo pra te ensinar. Na minha opinião, um dos melhores animes que eu assisti se chama Ranking of Kings, que não é um shonen. Death Note é o meu anime favorito de todos os tempos. Não é shonen. E se você quiser ir pros mangás, né, a gente tem Berserk, a gente tem Vagabond, dois exemplos de como se fazer mangá, e que a gente provavelmente nunca vai ter uma adaptação boa desses mangás. E os shonens, por mais que eles tenham lições muito boas, histórias muito boas, momentos de tirar o fôlego, eu acho que quando a gente sai um pouco do shonen, a gente vê como que o mundo dos animes não é aquilo que a gente imagina. O anime não é coisa pra criança. Sim, tem os seus animes que são mais infantis, mas não são todos que são assim. E sair do gênero shonen, você vê isso mais de fora.
E eu concordo e discordo, porque eu acho que também é muita opinião pessoal. Não é todo mundo que vai gostar de um Vinland Saga só porque gostou de Dragon Ball, entende? Então, sair do gênero shonen pode fazer a pessoa pensar, não é o meu estilo, ou não, ou pode dar certo. Então, é bom você ter uma tentativa, mas se não gostou, só voltar, porque tem anime pra tudo, cara. Hunter x Hunter tem lutas incríveis apenas por causa do sistema de poder, que é o Nen. E eu vou discordar dessa. Porque eu sinto que o Hunter x Hunter, ele consegue fazer lutas muito boas, deixando o Nen um pouco de lado. Nen é um sistema de poder muito complexo, e muitas pessoas consideram como o melhor sistema de poderes dos animes. Eu tenho uma rixa entre Nen e Haki, pra mim são os dois sistemas de poder mais bem feitos, mas eu vou falar pra vocês que o Nen é um sistema muito complexo e muito bom. Ao mesmo tempo, eu não sinto que ele rouba a cena de tudo. A gente tem momentos, sim, no arco das Formigas Quimeras, o Nen já é algo mais aprofundado, então é sim mais puxado, né? Mas não é algo que define. Claro que o sistema de poder de anime é muito bom, e eu acho esse negócio de que a luta só é boa por causa do sistema de poder, eu acho isso não faz sentido. Se fosse assim, as lutas de One Piece pós time skip só são boas por causa de Haki. As lutas de Naruto só são boas por causa dos poderes. E não, você tem uma coreografia interessante, você tem momentos muito bons que não envolvem os poderes. Kakashi Obito é uma luta muito boa, que é praticamente feita no Taijutsu. Gon e Hisoka, que é justamente a imagem que ele colocou, pra mim tem uma coisa muito boa. A cena do Gon quebrando a pedra e acertando o soco no Hisoka é uma cena muito boa. E não depende do Nen. Isso não foi o Gon usando o Nen. Então, o sistema do Nen é muito bom, mas eu não acho que as batalhas de Hunter x Hunter só são boas por causa do sistema de Nen. Que ele dá uma opinião que eu também não vou debater muito, porque ele fala que é muito melhor você debater sobre o quão bom e quão bem escrito o personagem é do que debater com qual personagem é mais forte. E pra mim, isso é opinião também, saca? Não discordo nem concordo. Eu acho que as duas são coisas interessantes de você discutir. O problema é que geralmente as pessoas sempre puxam o saco do anime ou mangá que eles preferem e acaba ficando nessa. Quando a gente, na verdade, nunca vai ter uma resposta de qual personagem é mais forte ou mais fraco. E aqui a gente tem uma opinião muito boa. Eu já fiz um vídeo sobre pirataria, que eu vou deixar aqui na descrição, inclusive, muito bom. E aqui ele basicamente fala, né? Telespectadores de anime não tem motivo algum para usar sites legais de streaming de animes. E é por isso que os animes são muito mais pirateados do que outras formas de mídia. E eu não tenho como discordar disso, isso é verdade. Os sistemas de streaming são horrorosos e tem menus horríveis de se navegar. E geralmente não são bons. Enquanto você tem sites ilegais, mas que são muito melhores, com uma interface muito mais friendly para você aprender e navegar. Então eu não vejo motivo também, sem contar que geralmente esses sites ilegais acabam soltando o episódio 1 hora ou 2 horas depois do streaming soltar. Então, cara, qual que é o ponto de você usar qualquer serviço de streaming de animes? A não ser, claro, igual eu falei no vídeo de pirataria, é muito mais fácil você pagar e tirar esse peso da sua consciência do que você fazer por fora usando meios ilegais. Mas qual que é o incentivo para pessoa usar isso em anime, sendo que o serviço de streaming é 1000 vezes pior? Então, para mim aqui, infelizmente isso é um fato. E agora vamos pro próximo, que é sobre One Piece. E aqui a gente vai ter uma cena muito boa. Falando sobre One Piece, eles falam justamente da animação de One Piece, que eu vejo muitas pessoas reclamando, né? Falando como a cena do Galaxy Impact, né? Que pra quem não sabe é quando o personagem do Garp chega em Hachinosu, né? Usando o seu primeiro golpe nomeado na série, né? O Galaxy Impact. E ele mostra, o mangá mostra de uma forma bem mais simplificada, obviamente, e o anime fez uma cena absurda de bonita. Mas as pessoas estão justamente falando como que o impacto do anime não tá sendo bom. E eu, de certa forma, concordo e discordo. Se o problema é a animação, eu discordo um pouco. Eu acho que a animação de One Piece tá perfeita. Principalmente hoje em dia, que as pessoas se recusam a assistir o início de One Piece por causa da animação, a animação de One Piece tá muito boa. Mas uma coisa é verdade. O anime parece que tá aumentando a escala de poder de One Piece. O Galaxy Impact no mangá mostra que o Garp destruiu parte de Hachinosu. No anime, o nosso Garp lançou uma bomba em Hachinosu, cara. Ele destruiu a ilha toda. Então, o problema não é a animação, mas é como ela foi feita, sabe? O impacto do Galaxy Impact do Garp ficou miseravelmente absurdo comparado com o que o mangá nos mostra. Então essa aqui eu não tenho como discordar. Essa aqui eu concordo, porque realmente o anime tá fazendo muito pra algo que não deveria ser tão grande. Continua com a qualidade de animação, mas tira um pouco desse extremo. E aqui a gente tem outra interessante. Como eu falei, Death Note é meu anime favorito de todos os tempos. E olha aqui o que essa pessoa falou. Eu prefiro os últimos 12 episódios de Death Note do que os 25 primeiros. Como
inteiro, né? Isso também de alguém que já falou muito mal desses 2 episódios por causa do Nia, né? O personagem, todo mundo fala que tira as conclusões da bunda, né? Eu vou falar que os primeiros episódios são os melhores, sim, e provavelmente o melhor começo de um anime. E eu não tenho como discordar que realmente o início de Death Note é perfeito. Se você é uma pessoa que não gosta de assistir anime porque é muito extravagante, esses poderinhos e tal, tenta Death Note. Death Note é um anime perfeito pra quem quer começar. E aí que tá. O personagem do Nia e do Nelo são 2 personagens muito, mas muito mal introduzidos em Death Note. Isso eu não tenho como discordar. O personagem do Nelo, pra mim, se o anime acabasse com ele sendo a última pessoa que ia morrer pelas mãos do Kira, tudo bem. Porque eu acho que, a partir do momento que o Eri fala, se eu morrer ao Kira, e aparece o Nelo e morre também da mesma forma, você tem a sua resposta. Ah, mas ele morreu de outra forma. Sim, mas se o Eri falou, gente, se eu morrer, o Kira é o Light. Chega outro, que era pra ser um dos descendentes, né? Que ia pegar o papel do Nelo, e ele morre pra fazer esse papel, né, de vilão só pra fazer mesmo, para as pessoas descobrirem quem era, e ainda assim precisa do Nier, realmente, eu acho que ali foi estender um pouco muito o anime. Mas eu acho o personagem do Nier bom. Eu acho que as pessoas esquecem que o Nier também é tão gênio quanto o Eren, né? Ele não é tão inteligente quanto, na verdade, né? Desculpa, eu falei errado. Mas ele era um dos que tava lá, né? Ele era um dos 3 que foi escolhido junto com o Eren e com o Nelo. E a gente tem que lembrar, o Nier, ele vem justamente pra fechar. Ele vem pra fechar, ele vem pra acabar com toda a trama de Death Note, porque o Eren já deixou tudo levantado. O Eren já falou, olha, não tem mais pra onde ir. A gente sabe quem é o assassino, e é só você incriminar ele. Você sabe que ele é o culpado, você sabe que é ele que tá fazendo tudo, e dá o golpe final. E o Nelo serviu como a ponte para esse golpe final. Então sim, o Nier é um ótimo personagem, só que ele foi muito mal introduzido. O Nelo, ele foi mais bem introduzido ainda, mas o Nier realmente, as pessoas odeiam justamente por causa disso. Mas eu acho ainda assim um ótimo personagem. Agora vem uma opinião bem pesada. Opinião popular, mas Demon Slayer e Boku no Hero, né, já são um dos melhores animes já feitos. E vocês não podem discutir comigo nessa. As pessoas agem como se só porque o anime é novo, ele não pode ser considerado como um dos maiores de todos os tempos. E só porque o anime está velho, ele tem que ser considerado. 2 coisas. Tá certo? Você está errado. Claro, lembrando que isso é opinião, certo? Quando eu falo você está errado, é que na minha opinião eu discordo de você, mas não tô tacando aqui fogo em ninguém, certo? Mas eu discordo no Demon Slayer e Boku no Hero serem alguns dos maiores animes já feitos. Até porque quando a gente fala alguns dos maiores animes já feitos, tem muita coisa que tem que levar em consideração. Mas eu concordo totalmente com essa de que só porque o anime é velho, ele tem que ser considerado o melhor anime de todos os tempos, ou só porque o anime é velho, que aí sim ele pode entrar nessa lista. Não. Animes mais novos, mangás mais novos, também deveriam ser considerados nesse nível quando eles são bons. E eu acho que as pessoas não entendem isso muito bem, sabe? As pessoas acham que só porque o anime é velho ele tem que ser bem considerado. A gente tem que levar em consideração que, geralmente, quando o anime envelhece, ele fica mais bem visto, né? As pessoas vão ver ele com os olhos melhores. Mas, só porque o anime é novo, não significa que ele não tem que ser visto assim também. Eu discordo de Boku no Hero e de Demon Slayer serem animes extravagantes de bom. Demon Slayer me surpreendeu, eu assisti há pouco tempo atrás, na verdade, e eu viciei mesmo, cara. Eu realmente gostei muito de Demon Slayer. Eu pensei que era um anime bem pior na questão da história, mas eu gostei. Me prendeu bastante, eu gostei pra cacete. Boku no Hero também, eu gosto muito de Boku no Hero, mais que as pessoas odeiam o final, eu acho o final ok. Eu não acho o final perfeito, mas eu acho que é um final bom. E eu concordo com isso, de que não é o tempo que o anime tem desde o lançamento, mas sim o impacto que ele teve pra você, sabe? Mas eu não concordo nessa de Demon Slayer e Boku no Hero, pra mim eles não chegam nem perto. Mas é questão de opinião. E aqui tem algumas bem polêmicas. Quando eu tava pesquisando aqui, eu fui clicando em algumas randômicas que tinham um texto maior. Só que essa daqui eu escolhi porque eu nunca vi tanta coisa controversa em um único ponto. A primeira é, tirando o que o Griffith fez com a casca, ele não fez nada de errado. E é aí que tá. Eu não sei se esse cara leu. Eu não sei se ele leu Berserk. Cara, você acha mesmo que o ato contra a vontade dela é a única coisa ruim que ele fez? Vocês têm ideia do que o Griffith fez na vida inteira? Cara, não tem sentido o cara falar que o único problema que o Griffith fez foi isso. O Griffith usou, manipulou e tacou todo mundo que um dia ele demonstrou carinho pra nada, por simplesmente nada, pelo seu ego e pela sua vontade de alcançar e ser maior do que todo mundo. Então sim, o Griffith fez muita coisa errada, não é só o que ele fez com a casca. Tem outro mais de leve, que fala que o Hakusho é melhor do que Hunter x Hunter, e eu discordo, mas eu entendo porque eu acho o Hakusho uma obra tão boa quanto Hunter x Hunter,
sabe? Eu acho o design de Yu Hakusho muito bom. E os personagens não dão conta, mas eu prefiro Hunter x Hunter. Mas isso aí é opinião pessoal. E aqui ele também manda que Yu Hakusho é o melhor anime dos anos 90. Melhor do que Dragon Ball Z, Cowboy Bebop, etc. E é uma boa. Eu não sei se eu concordo ou discordo. Porque alguns animes que eu gosto bastante vieram nos anos 90 e eu acho eles alguns melhores que Yu Hakusho. Eu acho que quando a gente pega animes como o próprio Cowboy Bebop, é um anime muito excelente que eu acho que a história dele e o segmento dele é melhor do que os 100 e pouco episódios de Yu Hakusho. Mas Yu Hakusho também é uma obra-prima, não tenho o que discordar disso. Questão de shonen, eu acho o Hakusho melhor. Melhor até do que Dragon Ball Z. E aqui a gente tem outra parte muito pesada. Hisoka não é um arquivo de PDF. Ele apenas gosta de lutar com oponentes fortes e oponentes que têm um grande potencial para um dia enfrentar ele. Vamos lá. É muito difícil você argumentar que Hisoka não é um arquivo de PDF. Eu vou falar isso para não citar o que realmente é. Porque o anime meio que entrega isso de bandeja. A cena da luta do Hisoka e do Gon, qual que é a parte que brilha no anime? Quando aparece o corpo do Hisoka, qual é a parte que tá brilhando quando ele tá falando do Gon? É justamente a parte do Elvis Presley ali, a parte Perswick, né? E tem outros pontos, cara. O Hisoka, ele se enquadra muito bem nisso. Agora vem um ponto, tá? Não tem problema você gostar do Hisoka, tá? Não tem problema você gostar do Hisoka. É você saber diferenciar que é um anime. Você entender que sim, ele é um cara muito errado. Tanto que a gente vai ter outro tópico aqui bem interessante, que é também um exemplo de como que essas coisas são erradas. Mas, cara, é muito difícil o fato de que o Hisoka fica atrás do Gon, de que na luta, a parte que brilha na animação é justamente a parte que não deveria. E as frases dele também são muito, mas muito levadas pra esse lado. Sem contar a cena, né? Sem contar as cenas que eles têm. Então, eu discordo terrivelmente. Eu acho que o Hisoka, ele foi muito, mas muito feito pra ser isso mesmo. Não ser o arquivo PDF, mas sim ter esse lado obscuro que o Togashi gostou de brincar com esse lado por algum motivo, de botar o Hisoka como esse predador, de certa forma. Dragon Ball Super anime como um inteiro, né? O anime de Dragon Ball Super foi horrível, mas o mangá é ótimo. O início sim, o resto não. O anime de Dragon Ball Super tem um início horroroso, mas o resto eu não achei. Eu não achei ruim. Eu acho que o arco do Goku Black, inclusive, é um dos melhores arcos da franquia Dragon Ball inteira, né? De todo anime Dragon Ball. O arco todo do poder é interessante. O mangá continua, né? O anime a gente tá esperando. A gente vai ter o Dragon Ball Daima agora. Mas eu achei o anime muito bom, tirando o início. Mas o arco do Goku Black eu achei melhor do que muita coisa que a gente viu em Dragon Ball. Saitama não ganha do Goku. Isso aqui não tem muito o que discutir. As pessoas que falam que o Saitama ganha do Goku claramente não conseguem aceitar o fato de que o Saitama não é o cara mais forte do mundo. E se a gente tá sendo honesto, ele não ganha nem do Yan. É discutível. Que é bem discutível. A Sakura não é realmente inútil, ela era muito importante no Shippuden. No início eu acho que sim, mas depois não, porque se você parar pra pensar, a Sakura praticamente se entregou pra morrer pelas mãos do Sasuke no metade do Shippuden, né, quando o Sasuke tava enfrentando os 5 Kages. A Sakura, ela não fez nada no Shippuden além disso. Mas ela deu soco na Kaguya. Depois do Naruto e Sasuke tá lutando com ela sozinha praticamente o tempo todo. Na guerra ela também não fez quase nada, né? Tanto que o Naruto rouba o que deveria ser o fator principal dela, que era justamente a cura, e o Naruto vai lá e cura o Gai Sensei, que era pra ser o fator dela. E no clássico, eu também não lembro do que ela fez. Eu não tô zoando, eu não lembro do que ela fez de importante no clássico. Porque teve a cena do exame Chunin, que ela lutou não, né? Ela tava curando as pessoas no exame Chunin. E teve também a cena teve o Naruto Shippuden, né? No início do Shippuden, que ela derrota o Sasori. E a maior contribuição dela no Shippuden provavelmente foi o fato de que o Naruto no Quatro Caudas machucou ela. E aí ele começou a se ligar mais no poder das 9 caudas. Mas é absurdo que ela é tacada de longe. Eu não sei se vocês lembram, mas em Naruto clássico fala que a Sakura seria uma aluna exemplar em Genjutsu. E isso é esquecido no anime. Ninguém lembra. Então, na minha opinião, sim, ela é inútil. Ela não tem feitos nenhum que dizem o quão boa ela é. Agora, ela é sim muito boa em Boruto, no one shot do Sasuke também, de Boruto. As pessoas podem falar o que quiser de Boruto, mas eu acho que o mangá de Boruto é bom, o anime é horrível, mas o mangá é muito bom. E a gente vê no mangá que ela é sim uma personagem, ela virou uma personagem muito melhor. E aqui tem a opinião de que o Goku é um ótimo pai. E Dragon Ball Z, ele salva o Gohan do Freeza, ele perdoa o Gohan pela bosta que ele fez com o Cell. E sem contar também que o Goku, ele salva a Terra e indiretamente os seus filhos várias vezes. Mas acaba aí. No Super pra frente, dane-se a responsabilidade. O Goku não se importa com isso mais. Então, eu não sou muito fã dessa forma que trabalharam o Goku, não.
Eu acho que ele é um bom pai em certos momentos. Qual que é a relação do Goku com o Goten, cara? Ao final do Z. É a única coisa que a gente vê do Goku e do Goten. Outra opinião aqui é sobre... Essa é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo. E eu já dei minha opinião sobre isso, então eu vou tentar repetir e lembrar o que eu falei. Que Bleach tem o power scaling mais consistente de todos os animes e mangás, e isso aqui é uma... Isso é uma mentira do tamanho... Isso é uma mentira de um tamanho gigantesco. Brincadeira, tá? Lembrando que isso aqui é a minha opinião. Mas eu não acho o power scaling de Bleach ou o sistema de poder de Bleach ruim, certo? Mas eu acho que ele é muito rushado. Eu acho que ele vai muito rápido. Por exemplo, início do arco da Seretei, Ichigo, normalzão, não é muito forte, derrota Zaraki empate. De boa, ele só derrotou um dos capitães mais fortes que tem, né? Capitães, né? Aí você pensa, não, mas ele não tá tão forte assim. Ele passa um tempinho treinando com a Yoruichi na própria Seretei, libera a Bankai e tá no nível Byakuya. Ué, mas é um capitão, né? Tempo de experiência que eles têm. Ah, mas é aí que a gente tem que lembrar que o Ichigo, ele tem um pai que é um Shinigami, a mãe dele era uma Quinch. Mesmo assim, cara, a gente tá falando do cara que começou a treinar há pouco tempo e ele tá derrotando o capitão. Ah, mas é que o Aizen... Não vem trazer esse negócio do Aizen, não. Porque aqui o Aizen não tinha feito o plano dele, tá? Aqui a gente tá falando de antes da revelação do Aizen. Então, na minha opinião, o sistema de power scaling de Bleach não é ruim, mas ele é muito rápido, ele evolui muito rápido. Enquanto a gente tem sistemas como o de Hunter x Hunter e o de One Piece, o de One Piece é muito interessante porque, na minha opinião, não existe um teto inalcançável. A gente não vai ver personagens sendo esquecidos porque geralmente eles sempre estão andando juntos. Então você tem, por exemplo, Kaido e Big Mom. O Kaido não é muito mais forte que a Big Mom. É uma luta acirrada, sabe? Da mesma forma que o Shanks não é ridiculamente mais forte do que o Kaido ou a Big Mom. Mesmo ele sendo um personagem tão hypado, o Shanks perderia pro Kaido numa luta mão a mão assim, sabe? Sem haki, sem nada. Numa luta força bruta, o Kaido é muito mais forte. Mas agora, o Shanks tem outros atributos que elevam ele. Tem um haki absurdo que ele tem. Então isso faz ele bater de frente. Então você tem esses pequenos fatores, certo? Tem esses pequenos fatores que deixam tudo indo juntinho. Enquanto o Ichigo, né, o próprio personagem, ele avança. E aí você tem o Sado, o Quinch, que eu esqueci o nome, o Ishida, tudo esquecido. E ele vai ser só lembrado lá na frente. O Sado só tem uma luta realmente importante, né? E é esquecido dali pra frente, sabe? Então, na minha opinião, o problema do power scaling de Bleach, ele não consegue trabalhar as coisas que ele deveria no tempo certo. Eu acho que o sistema de poder de Bleach é genial. Das bancais, dos espadas, dos hollows, eu acho muito bom. É um dos meus favoritos. Mas o power scaling, pra mim, ele vai muito rápido, mais do que deveria. Mas, de novo, é minha opinião. Eu gosto de Bleach, eu amo Bleach. Esse aqui é outro muito bom, viu? Esse aqui é bom. Que é justamente o que eu falei que eu queria falar depois. A maioria das pessoas, dos fãs de anime e mangá, olham pra misoginia que tem nessas mídias como se fosse apenas fanservice. Então, eles perdem... eles simplesmente deixam passar o quão casualmente a misoginia está nessa, mesmo as que são escritas por mulheres. Demon Slayer e no Yasha, porque não é algo ou que estamos muito acostumados, ou igual a autora do post falou, não é o tipo de misoginia que a gente está acostumado a ver tão descarado. E aí que tá, eu acho que isso aqui é um ponto muito interessante. A gente tem personagens, por exemplo, como o Sanji de One Piece, e na vida real, se a gente trazer o Sanji do anime, cara, o Sanji é um assediador. O Sanji é um assediador. No live action de One Piece, você vê que isso realmente é um problema no ponto que eles mudam isso. O Sanji trata a Nami de uma forma diferente. No live action, o Sanji não é um assediador. O Sanji é uma pessoa, é um homem romântico, né, e elegante. Enquanto no anime, o Sanji também é um homem elegante, mas ele é um assediador. Ele fica correndo atrás de mulher o tempo todo. Ele desrespeita. Agora, aí que tá. A gente realmente tá acostumado com isso. Tanto que a gente vê esses mangás, animes que tem esses personagens que ficam atrás de mulher o tempo todo como algo normal, mas algumas vezes esses animes e mangás passam do limite. O próprio One Piece, na Ilha dos Tritões, chega um momento que você fala, mano, chega, não aguento mais, é o Sanji com o nariz sangrando o tempo todo e isso faz ele quase morrer, mano. Cara, para, dá uma diminuída, por favor. Então, eu concordo, mas ela, a pessoa que fez o post, eu não sei quem é, alguma coisa. Faz um tempo que eu assisti no Yasha, mas ele não trata a sua personagem feminina principal, Kagome, melhor do que o seu personagem masculino principal, que é o próprio Nuyasha. E mesmo que ela ganhe momentos legais, her whole experience está... A maior parte da experiência dela está dividida com o Nuyasha. E é aí que tá. Aí ele trouxe pra mim um argumento muito ruim. Porque nesse argumento, você tá falando de dois personagens que dependem um do outro. Da mesma forma que o Nuyasha tem momentos muito bons que são diretamente atrelados a Kagome, ela também tem, sabe?
Mas eu concordo com o fato de que sim, o Inuyasha é muito mais bem tratado, mas tem uma diferença. Ele é o protagonista, ele é o principal. Da mesma forma que diz um momento que é realmente importante e interessante de um personagem masculino de Sailor Moon, ou de Utena, por exemplo, que é um anime que começou com esse girl power mais intenso nos anos 80. Então sim, você tem essa diferenciação, mas você tem também o meio termo e o extremo. O de Inuyasha, ele recebe a maior parte da atenção porque ele é o protagonista. A trama dele é a principal, da mesma forma que em Sailor Moon, elas recebem o protagonismo porque a trama delas é a principal. Então, quando você tem personagens como a Sakura tem seus momentos legais, mas a maioria deles você atrela ao Naruto e Sasuke porque ela não é a principal. Então, eu discordo desse exemplo, mas o tweet em si que ela ou ele fala sobre justamente a misoginia em anime, eu concordo, isso é real. Virou algo comum. A gente acha realmente comum você ter essa misoginia extrema em anime. Vamos pro próximo, que agora a gente vai voltar para o tópico mais simples, que é sobre Dragon Ball. Fala que Dragon Ball, vou ler isso aqui de novo. Opinião impopular. Dragon Ball, a série Dragon Ball, seja todos, Dragon Ball Clássico, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, eu imagino que eles não estão falando de Dragon Ball Heroes, né? É o pior Battle Shonen da história. Não importa que inspirou vários Battle Shonens, mas é ainda o pior. Aqui eu acho que é uma opinião pior, mano, porque aqui não é só o... ele inspirou, então a gente respeita. Não, aqui eu não me importo que ele inspirou, eu acho ruim. Eu acho Dragon Ball incrível. Mas ao mesmo tempo eu tenho meus pontos. Dragon Ball, ele começou com muitas das coisas que viriam a ser comum nos animes hoje em dia. Então é claro que Dragon Ball vai cometer seus erros, porque é ele que tá influenciando, porque ele tá inspirando e ele é o que vai começar isso. Então, por exemplo, a gente tem as transformações de Super Saiyajin, que são muitas, muito boas, mas tem algumas ali que nem são necessárias. Goku Super Saiyajin 2, dane-se. A gente nem lembra qual a diferença direito. Você lembra qual a diferença? O cabelo dele muda um pouco, vai pro lado e ele começa a ter raios no corpo dele. Essa é a diferença de Goku do Super Saiyajin 2. A gente tem também Goten Super Saiyajin 1 e Trunks Super Saiyajin 1 vem em momentos muito interessantes. O Trunks tá treinando com o Vegeta e se transforma em Super Saiyajin. O Goten, ele mostra um treinamento com o Gohan. Pô, interessante. Trunks e Gohan são esquecidos. Vocês têm ideia que o Trunks e o Gohan... O que eu tô falando Gohan, cara? O Trunks e o Goten, desculpa. Né? O Trunks e o Goten, eles eram para ser dois personagens extremamente importantes nesse arco, que a fusão nasce com eles e a fusão nasce com eles e o Buu absorve, dane-se. Então, algumas transformações são muito importantes, mas elas são esquecidas. Coisa que os animes que vieram depois conseguiram usar melhor. Então Dragon Ball é ruim. Não, Dragon Ball foi o que criou isso. É claro que ele vai cometer seus erros. Eu acho que muitas transformações de Dragon Ball são tacadas longe, sabe? Da mesma forma que a história de Dragon Ball clássico e Dragon Ball Z é bem abaixo do que a gente fez depois. Mas isso é muito comum quando a gente vê os shonens dos anos 80 e 90, né? Cavaleiros do Zodíaco não tem uma história muito forte, se você olhar só o anime. Se você olhar o mangá, ele tem uma história mais puxada. Mas no anime a história é bem mais curtinha para dar espaço para as lutas. E o Hakusho também tem isso até metade do anime. Que a metade do anime você não tem uma história muito aprofundada. Depois que você vai pro arco do submundo, aí você tem uma história muito mais aprofundada. Mas falar que Dragon Ball é ruim por causa disso, hoje em dia você pode argumentar que Dragon Ball é difícil de assistir, porque ele é um anime muito mais longo do que a gente tá acostumado hoje em dia, e ele é um anime mais arrastado. Pô, batalha de Goku e Freeza e Namekusei, cara, muito tempo de luta. Então você pode argumentar que hoje em dia, pra geração de hoje, Dragon Ball é um anime abaixo. Mas falar que ele é ruim, você tem que lembrar, esse anime é de 90. Você tem que dar valor que o anime é de 90. Você não tá assistindo um anime de 2020. Então, eu entendo o que ele quis dizer aqui, mas também eu discordo totalmente. E aqui a gente tem... esse aqui eu vou deixar só pra vocês discutirem nos comentários, tá? Que é que as adaptações da MAPPA, dos estúdios MAPPA, é melhor do que os dos estúdios WIT. Eu não vou falar muito, eu vou falar pra vocês que a MAPPA tem os animes que eu gosto mais do que o estúdio WIT. Mas... ambos são muito bons. Mas a gente tá vendo como que a MAPPA tem uma qualidade de animação muito maior. E talvez as que mais disputam com a MAPPA seja justamente a WIT, né, que fez as primeiras 3 temporadas de Kimetsu. Kimetsu não, de onde seria Kimetsu? Fez as primeiras 3 temporadas de Shingeki, né? A gente tem a MAPPA, que fez Jujutsu, Chainsaw Man, tem animações incríveis. E talvez a única que tá batendo com essas duas agora é a Ufotable, né, que fez a animação de Demon Slayer. Mas eu vou falar pra vocês, a última temporada de Shingeki eu achei mais bonita do que o resto. Não tô falando que o resto é ruim, tá? As 3 temporadas não são ruins, a animação é linda. Mas eu achei as adaptações da MAPPA melhor. O problema é que a MAPPA não é uma empresa muito boa, né? Se você não conhece, eu posso fazer um vídeo sobre, mas a MAPPA não é das melhores empresas. Bom, esse é o vídeo, se você gostou, deixa o seu like. Valeu, falou, até mais.